como educar os seus anúncios através dos seus anúncios. Como educar os seus anúncios. Os anúncios precisam de educação. Vou ligar lá na Meta, falar assim, ó, tá muito bom. Tá certo. Vamos lá de novo. Ai. Bom. Fala, família SGA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Samuel Garcia aqui. E Gabriele Garcia aqui. Ó, nós vamos abordar aqui um top assunto que vai ajudar você muito a vender mais e também a saber os níveis de consciência que o seu cliente possa estar. Já pensando nisso, já curta esse vídeo aqui, deixa o seu comentário sobre uma possível dúvida e se inscreva no canal, que assim o YouTube vai indicar para mais pessoas e, claro, vamos conseguir ajudar mais pessoas, né? É isso aí. Também lembra de ativar o sininho de notificação. Isso mesmo. Para você poder receber as notificações dos conteúdos novos que a gente postar por aqui, tá bom? Isso. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como você vai construir relacionamento e também estreitar relacionamento com clientes que você já tem. Com algumas técnicas interessantes, que o Samuel já deu um spoiler, que é os níveis de consciência, a gente vai falar sobre isso hoje, usando também o tráfego pago. Isso mesmo. E a gente vai abordar aqui sobre educar o seu público através de anúncios online, para que ele chegue até você, né? É isso aí. E nós vamos falar aqui sobre um tópico muito interessante, que é os níveis de consciência. É muito importante que você entenda isso, para que você consiga vender no tempo certo para o seu cliente. E aqui o primeiro tópico é totalmente inconsciente, né? E o segundo, consciente do problema. O terceiro, consciente do problema e da solução. O quarto é consciente do produto ou serviço. E o quinto é consciente da marca. A Gabi vai abordar um pouquinho aqui sobre cada um desses tópicos aqui para você entender mais. Esses são os 5 níveis de consciência que o Eugene Schwartz, que era um publicitário, que descobriu lá em 1927 com algumas pesquisas, ele percebeu padrões de comportamento nos consumidores, nas pessoas que passavam por todos esses níveis até chegar para comprar exatamente um produto e uma marca específica. Ele começou a se questionar o porquê que a pessoa comprava aquilo e chegou nesses 5 níveis de consciência para que a gente possa ter mais clareza de onde o nosso público está realmente, em que momento que eu posso vender para ele. Isso. No totalmente inconsciente, que é o primeiro nível que o Samuel comentou aqui, é quando você não sabe que você tem um problema, tá? Você tá vivendo a sua vida normal, mas você tem algum tipo de sintoma. Então, um exemplo, você tá sentindo aí falta de ar, tá com cansaço, tá com um problema de memória. Eu sei que tem muita gente que deve estar passando por isso aí, né? Então, você tem esses sintomas, mas você não sabe que você tem um problema exatamente, você só tá sentindo isso. No segundo nível, é quando você conversa com alguém, com algum amigo, ou você vê algum conteúdo na internet, um anúncio, por exemplo, chega até você, de algum profissional, alguém falando sobre esses sintomas e atrelando esses sintomas a um problema. Então, você se torna consciente do problema. Agora, você sabe que você tem algo que está causando aqueles sintomas. E neste caso, no exemplo que eu estou dando para vocês aqui, é a falta da vitamina B12, pode causar esses sintomas. Então, se você está com esses sintomas que eu citei antes aí, pode ser a falta, né, a deficiência da vitamina B12. E a partir do momento que você está consciente do problema, o público, né, as pessoas, elas vão para um outro nível, que é buscar uma solução, se tornar consciente de que tem uma solução. Então, ou ela vai procurar vídeos, procurar informações no Google, buscar de alguma forma entender qual que é a solução para aquele problema. Nesse caso aqui, você pode buscar um profissional de nutrição, até acredito que talvez um endocrinologista talvez possa te ajudar nisso, a saber como você elevar os níveis, né, da sua vitamina B12, buscar fazer exames e tudo mais, para entender se realmente é esse seu problema e ver qual é a solução. A vitamina B12 é encontrada em alimentos de origem animal e você pode fazer suplementação também. Depois disso, sei que tem uma solução, você vai para o produto, o serviço. Qual que é o produto ou qual que é o serviço que eu contratar que vai me resolver isso? Aí você vai buscar um profissional de nutrição ou algum produto, uma suplementação que você recebeu indicação. E por último, né, o último nível ali, que é quando você já está pronto para comprar, é quando você já sabe a marca, você sabe de quem você vai comprar exatamente aquele produto, aquele serviço para resolver o seu problema. Só para complementar aqui o que a Gabi falou, muitas vezes o seu cliente ele tem um problema, mas ele muitas vezes não vai buscar um profissional na hora. Tá? Muitas vezes ele vai ouvir de um amigo que tem aquele mesmo problema e que já foi receitado e que ele vai buscar a mesma receita. Mas interessante é que vai ter um momento que ele vai até um profissional, né? E muitas vezes ele não tem o conhecimento de um profissional, ele vai na internet buscar um profissional que vai ajudar ele. E é muito importante, nesse momento,
que você já sabe o nível de consciência do seu cliente, ou que você gere algum tipo de conteúdo para falar sobre esse determinado assunto, é muito importante você aparecer nesse momento que o cliente está pesquisando. Por quê? Né? O nosso cérebro, ele entende que a primeira opção que a gente encontra, seja na internet ou seja em qualquer outro âmbito que a gente está, ambiente até, ele entende que aquela ali é a melhor opção. Então, quando o cliente ele sabe, ele está em um dos níveis de consciência, mas ele sabe que ele precisa de um profissional, ele vai pesquisar, e você, que é um profissional, apareceu para ele, você tende a chance de vender o seu serviço ou o seu produto para ele. Então, isso é muito interessante. Por isso que, voltando àquele vídeo anterior que a gente fez, você tem que aparecer em primeiro, tem que estar nas primeiras opções. Mas para isso também você precisa adaptar a sua comunicação. Isso mesmo. Porque o conteúdo que você tem dentro das suas redes sociais, que se você não está fazendo, você que vende um produto ou um serviço, você tem que começar a fazer, viu? Tem que ter conteúdo lá, você tem que aparecer. Mostrando a solução, né, o que você resolve. Juntando o seu conteúdo, ele tem que ter essa mescla, tem que falar com pessoas que não sabem nada, que ainda não te conhecem e que não sabem a qual a solução você entrega, qual problema você resolve, assim como também tem que falar com quem já está pronto para comprar. Se você faz isso dentro do seu conteúdo e une isso com um anúncio, que a pessoa que não te conhece, está te procurando, aparece você lá, você vai gerando credibilidade. E o interessante, né, é você ter a sua base bem feita. Né? Isso. Ou seja, seu consultório online, ou seja, a sua loja online tem que ser a mesma loja física. Então, para o cliente chegar até você, vai ter alguns aspectos que ele vai olhar, né? Se o seu produto passa confiança, se o seu ambiente físico passa confiança. O atendimento. Então, isso são itens primordiais para que você seja a primeira opção para o seu cliente. É isso aí. E dentro disso aí, passando dos níveis de consciência, a gente entra num outro conceito, que é o conceito de LTV. Muito que bom. É uma sigla para Lifetime Value, tá em inglês, mas é valor a longo prazo, tá? Uhum. Que é como você, gerando a credibilidade que a gente falou aqui, esse relacionamento de confiança com o cliente que está chegando ou com o cliente que você já tem, você consegue manter esses dois tipos de cliente com você por muito tempo e você consegue vender novamente para ele. Você vai vendendo para o mesmo cliente várias vezes, porque você tem um relacionamento com ele, você está constantemente aparecendo para ele, constantemente afirmando que você é autoridade, que você tem conhecimento, você realmente sabe do que você está falando e que seu produto é a melhor solução para ele. E o interessante é que o conceito de LTV, né, ele parte de um princípio de confiança, né? Isso. Porque se você já comprou mais de um determinado profissional, um produto ou serviço, você tende a se identificar com o jeito dele falar, de como ele explica. Então, você, em primeiro lugar, você vai dar sempre prioridade para aquele profissional ali. Então, não é diferente na internet. Se eu como cliente ou você como cliente se identificou com a maneira ao qual nós falamos, né, você tende a comprar conosco não só uma, duas, três vezes. Por isso que muitas vezes a pessoa compra um perfume, compra uma bolsa do mesmo fabricante várias vezes. Porque ela sabe que ali ela vai ter confiança, não vai ter surpresa na hora do pagamento, vai ter um bom atendimento, que é primordial. Então, o conceito de LTV, ele ajuda bastante você, profissional, a vender mais. Então, se você que vende serviço, como é que eu vou ter, Samuel, um LTV? Você prestando um bom serviço. E claro, todo um bom produto, né, ele gera uma outra necessidade. Isso aí. E aí você lança outro produto para tirar aquela determinada necessidade. Isso aí. E também o LTV, né, você, usando esse conceito, entendendo como você ter esse relacionamento bem estreito com o seu cliente, que você já tem, você transforma clientes em fãs e clientes em vendedores, porque os teus clientes vão vender para você. Eles mesmos vão vender o teu produto, o teu serviço para outras pessoas, vão te indicar, então o teu retorno de lucro, né, realmente com o teu produto, o teu serviço se torna muito maior no longo prazo. Isso mesmo. Por exemplo, um profissional de personal trainer, né, ele dá um determinado treino para você, né, mas muitas vezes você quer ele mais vezes com você, né, acompanhando mais o seu treino. Aí, ou seja, ele vai cobrar outro valor como se fosse até mesmo uma mentoria. Uma mentoria não, uma consultoria. Uma consultoria mais estreita, mais perto, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Ou seja, primeiro você teve o personal, você tem o acompanhamento do personal, mas depois você quer mais. Aí o conceito do LTV, fulano, você consegue me dar uma consultoria mais presencial, mais
mais estreita para que eu possa alcançar meus objetivos mais rápido. Ou seja, você vendeu um produto, mas aquele seu produto deixou uma necessidade em outra área. Então, você tendo esse encaixe de serviço, você consegue vender mais. Isso é o LTV também. É isso aí. E por último, para a gente finalizar aqui, o último tópico que a gente também fecha, né, esse pacote aí para você poder trazer clientes e mantê-los, criar uma comunidade ao seu redor, para que você possa vender mais e também os seus clientes vendam para você, você vai unir o tráfego pago com o tráfego orgânico, que é a criação de conteúdo. Você vai criar conteúdo, você vai alimentar essas pessoas, você vai manter esse relacionamento de mostrar as novidades do mercado, do seu produto, de atualizações, está sempre ali comunicando com o seu público e vai potencializar isso com o tráfego, com o anúncio. Isso mesmo. Você vai anunciar para que novas pessoas cheguem e te conheçam e vejam que você realmente sabe do que você está falando, que você conhece o teu produto, o teu serviço, sabe qual problema você resolve e você vai formando essa base de clientes e de uma comunidade realmente. Isso mesmo. Né, ao seu redor. Porque se a gente for ver, né, a sua casa ela tem que estar pronta, né? Isso aí. Então, se você vai anunciar no Instagram, você tem que ter a tua casa pronta para que as pessoas venham. Porque as pessoas, em primeiro lugar, ainda mais no Instagram, se a pessoa vai comprar de você, ela vai querer te conhecer, ela vai querer saber de onde é essa fonte. Se você está anunciando no Google, a pessoa vai ir no seu site. E site família, site vende, tá? Instagram vende. Então é primordial que você esteja com a sua casa organizada e também que venha a ser uma casa que não deixe o cliente em dúvida, mas que deixe o cliente, se eu vendo um serviço, eu vou falar daquele serviço para que o cliente ele entenda, não, ele é expert nesse assunto. Isso mesmo. E outra coisa interessante para finalizar assim, é que o conteúdo, além de você fidelizar, né, que é essa fidelização, você mantém o seu cliente ali contigo, você também aumenta a percepção de valor daquilo que você entrega. Então, o preço se torna algo muito irrisório, se torna algo secundário quando você vai vender o seu produto, o seu serviço. Isso nesse mesmo. Caso. A pessoa não vai se preocupar com o preço, porque ela vê que tem realmente valor aquilo que você entrega. E o valor vale muito mais, né? O valor é muito maior do que qualquer coisa. Quando você consegue mostrar que o valor que você tem realmente resolve não só mas às vezes até vários problemas do seu cliente, e você tem essa confiança, você vai vender com certeza muito mais. Isso aí, família. Olha aqui para nós. Nós temos certeza que esse conteúdo te ajudou, tá? Então, por essa certeza, porque esse conteúdo ajudou a gente também. Mas, então, se te ajudou, mais uma vez, deixa o seu comentário aqui, tá? Se já tirou a dúvida, comente aí, tirou minha dúvida, ou se você ficou com dúvida algum dos tópicos aqui, também deixa aqui, que a gente te ajuda aqui nos comentários. Também se inscreva no canal, mais uma vez, deixa aí o seu like, tá? E nos acompanha onde, Mo? Onde nós estamos? Lá no Instagram, @sga.business, a gente tá sempre postando conteúdo lá. Inclusive tem um post lá sobre os níveis de consciência, anotadinho, que dá para você salvar. Salve esse conteúdo, envia também esse conteúdo para amigos, conhecidos que você tem empresa, que tem um negócio, que precisam de ajuda, querem vender mais com a base de clientes que já tem. Isso pode ajudar realmente muito e acompanha a gente lá no nosso Instagram. E também compartilha esse vídeo, viu? Manda esse vídeo para mais pessoas. Curta pro YouTube também, compartilhar para mais gente, a gente ajudar muito mais empresas e empreendedores a vender mais na internet. Pensa uma coisa, se te ajudou, vai ajudar outras pessoas, tá bom? Nós ficamos por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!